é hora da gente falar sobre as grandes personagens femininas presentes em Black Clover. Também falarmos sobre a Tríade das Trevas e a morte e evolução de Asta. Tem um fator narrativo que Yuki Tabata não trabalhou ainda muito bem e eu acredito que ele vai usar esse recurso, um recurso bastante presente em mangás como Naruto, One Piece. Quer saber que recurso é esse? Quer saber o que é que ele pode fazer para tirar Asta de cena e Asta voltar evoluído? Vamos debater e vamos... o que é que eu tô fazendo de óculos? Meu Deus do céu. Agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Black Clover. E se tu quiser mangá de Black Clover barato, vacila não, acessa o link aí na descrição para vocês conferirem os descontos da Amazon, que eu tô sempre selecionando para todo mundo. Raniele Souza, o que você acha da valorização das mulheres em Black Clover? Acha que as personagens femininas são tão aproveitadas quanto os personagens masculinos? Amei essa pergunta, Raniele. Não é sempre que a gente pode falar de uma pauta tão interessante quanto essa. Eu gosto muito da participação das mulheres em Black Clover. A gente vê alguns ângulos bastante sugestivos aqui e ali, né? Por exemplo, esse modo sereia da Valkyria de Noel. Teve ali um pouquinho de fanservice e tal. Só que as mulheres de Black Clover, elas conseguem tangenciar tudo. O Yuki Tabata, beleza, aqui e ali ele coloca um fanservice. Tem umas medidas desproporcionais, mas em geral as mulheres quase sempre estão cobertas. E a gente tem exemplos de personagens femininas muito fortes em batalha, com uma variação de estilos bem interessante. Por exemplo, o modo Valkyria da Noel, que a gente já citou. Temos a Charlotte Roselei, temos a Vanessa com o Rouge. E a Vanessa, ela tem uma presença de espírito e uma maneira de encarar a vida com liberdade que é muito única. Geralmente você vê um personagem com o comportamento da Vanessa sendo um homem. E a Vanessa em Black Clover arrasa nesse aspecto, ela deixou para trás a Floresta das Bruxas e hoje ela é essa libertina, entre aspas, né? Tipo, ela dá um valor aos seus amigos, ela tem responsabilidade, mas ela tá ali bebendo de boas, curtindo a vida com a galera dela. A gente também tem a Meryl Leona, que é um exemplo de porradeira incrível, é uma das minhas personagens preferidas de Black Clover. E se as mulheres têm destaque tanto quanto os homens, olha só, sim e não. Por que não? Porque é um pouco desproporcional. Temos muitos mais personagens homens em Black Clover. Mas devido a essa proporção de menos personagens mulheres, a gente vê que elas roubam muito a cena. Essas personagens que a gente já citou. Por exemplo, a Grey também agora, que sofreu uma evolução no seu poder, né? Ela consegue ali transmutar a magia e salvar o... Como é o nome dele, meu Deus? Do olho da Maria. O Ghost. E fora essas outras personagens que a gente citou. Então, pô, vamos no grosso modo aqui dizer, temos 70% de personagens masculinos e 30% de personagens femininas. Com essa proporção, ainda assim, a gente vê muito destaque para as mulheres. Então, Black Clover é um mangá que me deixa muito feliz referente a esse aspecto. Gomes mandou: Capitão, há algum tempo o Rei Mago Julius havia previsto a morte do Asta. E o próprio Yuki Tabata meio que confirmou de uma forma cômica que as previsões do Julius nunca falham. A questão é, você acha que futuramente o Asta pode morrer e podemos ter um arco completamente sem o protagonista? Você acha que em meio a esse cenário caótico da morte de um grande personagem poderá ser realizada uma magia proibida para ressuscitá-lo? Talvez um personagem se sacrifique para esse feito sacre? Pergunta massa. Eu não acredito em uma magia proibida, algo do tipo por parte da Sakura ou por parte de qualquer outro personagem. Eu acho que isso só ia complicar mais ainda a Touro Negro perante a política do Reino de Clover, né? Mais especificamente sob a ótica do Damnation, que é muito contra a magia proibida.
Mas eu acho que pode rolar o seguinte. Eu acredito que o Asta, ele pode sair de cena derrotado para treinar com alguém. Não sei com quem. Porque, de repente, o Yami Sukehiro e o William Vingancinha realmente vão ser capturados pela Tríade das Trevas e servirem ali de base para o nascimento da Árvore de Qliphoth e o portal para o submundo ser aberto. Então, eu acho que vai ter que rolar um time skip, principalmente com os demônios povoando o continente e, consequentemente, povoando os reinos de Clover, Heart, Spade e Diamond. Então, eu acho que o Asta pode treinar, de repente a gente pode conhecer a origem dele, é o momento de afastar o Asta enquanto mostra o Asta, e aí a gente conhece a origem dele, demônio e tal, porcentagem que o Asta pode chegar, para ele voltar como o Naruto voltou para Konoha no Naruto vs Pain. Tava todo mundo se ferrando, o Naruto chega no momento incrível, ele rouba a cena e consegue derrotar o vilão que estava dando trabalho para Kakashi e para todo mundo. Então, é isso que eu estava falando sobre o tal recurso narrativo que o Yuki Tabata ainda não usou. O Asta, ele tá sempre na ação. Geralmente, em mangás como Naruto, principalmente em One Piece, se vocês prestam atenção, o autor dá um jeito de afastar o Luffy, tipo, vamos deixar ele preso, vamos deixar ele perdido, tipo, ele se perdeu. Mesma coisa com o Zoro, para esses personagens mais fortes chegarem no final e fazerem a diferença. Então, a gente não vê muito isso em Black Clover. Talvez afastar o Asta possa trazer um momento futuro muito interessante, tipo Naruto vs Pain. E sabe o que é interessante também? Tu verificar se teu sininho tá ativado ou não, porque às vezes o YouTube desativa, tu perde notificação. Imagina perder a notificação desse vídeo. Ia ficar triste. Então, confere aí e ativa o sininho. Miguel Félix, capitão, você acha que nessa saga pode ter um plot twist no nível da saga anterior e que abra portões para uma nova saga? E você acha que essa saga pode superar a anterior? Salve, capitão, abraços. Em questão de escalada no shonen de porrada, a saga posterior sempre vai superar a atual. Resta saber em questão narrativa, né? Mas em questão de porradaria, sempre teremos inimigos mais fortes até o final de Black Clover. Quando tu fala em plot twist, o maior plot twist foi Zagred, né? Todos os elfos. A vingança élfica ter sido manipulada, orquestrada pelo Zagred, pelo demônio que transforma o Grimório do Patori e ganha um corpo. Então, talvez a gente não veja um mega plot twist, mas eu desconfio que os demônios, Medícula, o Lúcifer e o demônio do Zenon, esses três podem estar apenas usando a Tríade das Trevas. Para que eles vão querer se aliar aos humanos depois que o portal para o mundo dos demônios for aberto? Tipo, a ponte já vai estar construída, então dane-se os humanos. Mas claro, né, essa traição já é um pouco previsível. O Zagred, tipo, me surpreendeu bastante, realmente foi um baita plot twist. E aí eu jogo para vocês. Que plot twists vocês pensam que pode acontecer até o final dessa saga atual? Gomes mandou de novo aqui, ó. Capitão, como estamos nessa vibe de runas, você acha que o Asta pode futuramente aprender a usar runas demoníacas? Runas de antimagia, para ser mais exato? Parece um negócio simples, mas aí vai da criatividade do autor. Cara, esse papo de runas é bem interessante. A gente precisa perceber primeiro se existem runas demoníacas. Eu acredito que sim, que elas são diferentes das runas que já conhecemos. Porém, o que aconteceu nessa interação da Sekuri com a Vanica / Medícula foi que a Medícula corrompeu runas boas pré-existentes. Então, será que as runas demoníacas elas se dão através da corrupção das runas da natureza? Faz sentido, né? Por exemplo, Lúcifer era um anjo, caiu, se corrompeu. Então, o que vem primeiro? As runas. E aí elas corrompidas, né, viram as runas demoníacas. Então, talvez sim, talvez o Asta venha a aprender a corromper runas. Então, no caso, da mesma forma que uma das espadas do Asta suga magia e ele desfere aquele golpe com o elemento mágico que ele absorveu, eu acredito que, uma vez o Asta, a gente conhecendo a origem dele, de repente naquele afastamento que o personagem pode ter, o Asta pode voltar
aprendendo a controlar a porcentagem e a corromper runas. Então, por que eu falei da absorção de elementos mágicos pela espada? Porque ele pode usar esse princípio para, de repente, pedir para Noel conjurar uma runa, e ele corrompe aquela runa e utiliza todo aquele arranjo mágico contra o inimigo com a porcentagem do poder do demônio. E ele ia ficar muito apelão com isso. Juca 5823 é o nome dele 2 vezes e a senha do banco. Ó, fala capitão! A Aroropética disse que cada membro da Tríade Negra tinha 2 magias, certo? Sendo assim, a Vânica tem a magia dela de sangue e a magia de medícula, maldições. O Dante tem a magia de gravidade de Lúcifer e a magia que ele usou para curar o ferimento dele na luta contra o Yami. Aquilo não parecia magia de cura, mas sim uma espécie de manipulação de carne. E Zenon, que tem a magia de ossos. A minha pergunta é, qual é que você acha que vai ser a magia do demônio de Zenon? Já agora, mande um olá para Portugal. Um olá para Portugal, vocês sempre são muito bem-vindos aqui no canal. Eu fico muito feliz quando aparece uma galera de Portugal. Que massa, velho! Olha só, Juca! A gente tem um padrão, certo? E por isso a magia do Dante foi prevista. Tínhamos aí os ossos, que é a magia particular dos membros da Tríade das Trevas. Os ossos de Zenon, o sangue de Vânica, e aí foi previsto a carne. Para Dante, acertaram. É a magia do corpo, mas sim é uma manipulação da carne. Então houve um padrão lógico para a gente predeterminar a magia do Dante. Mas no caso da magia do demônio do Zenon, a gente não sabe nem o nome do demônio do Zenon ainda, né? Não dá para precisar. Porque, tipo, tem uma lógica do Lúcifer ter a magia da gravidade, já que ele é o anjo caído, gravidade, né? Cair, atrair para a terra. Beleza. Mas aí a Medícula, que é o demônio de Vânica, tem a magia de cancelar não, mas de diminuir efeitos mágicos. Ela diminui o efeito de Sécure o suficiente para ela escapar da prisão eterna. Lembra que maldição tange todos os demônios, beleza? Tu falou ali que a magia de Medícula, o demônio de Vânica, era de maldição. Não, maldição vai para qualquer demônio. A magia de Medícula é diminuir os efeitos mágicos, beleza? E por conta disso não dá para precisar a magia do demônio de Zenon. Eu arriscaria algo como a multiplicação. Por exemplo, o Zenon ele consegue fabricar vários ossos na magia dele, só que aí o demônio dele consegue expandir esse poder. Então, de repente, magia da multiplicação, mas está muito vago ainda. Inclusive, essa multiplicação que eu estou jogando aqui é muito vago. E seria interessante, agora, nos comentários, a gente dar um palpite aí, né? Tipo, fazer um brainstorming, jogando para vocês. Mais uma vez, porque a gente constrói os vídeos aqui do Oblu, conteúdo vindo do vídeo e conteúdo vindo dos comentários de vocês. Então eu jogo, qual seria a magia do demônio de Zenon? Gabriel Lavezzi! Capitão, já parou para pensar que a mulher na lembrança de Asta pode ser a Acier Silva? Pois sabemos que Vânica sequestrou algumas crianças e Acier lutou contra Vânica para salvar essas crianças. Será que essa mulher na lembrança de Asta não seja a mãe dele e sim a Acier Silva? E se o Asta foi uma dessas crianças que foi sequestrada, será que ele não passou por algum ritual nas mãos de Vânica para ter um demônio em seu interior? Pois a morte de Acier Silva foi há 15 anos atrás, na mesma época em que Asta foi deixado na igreja. Quero saber o que você acha disso, capitão. Pergunta cabulosa. Olha só, as datas batem porque em Black Clover a gente não tem uma precisão de acontecimentos. Inclusive, sobre a Acier Silva, vem falando que ela teve 35 anos, mas aí num databook veio revelando que ela tem 32 anos, então a gente tem que ter essas informações de uma maneira bem precisa. Mas sim, eu acho que na época a Vânica pode ter pegado o Asta e ele ter sido o pivô da Acier Silva e até a Vânica enfrentar ela com a Medícula, receber a maldição, tudo aquilo que a gente sabe. Mas por que a Vânica pegaria o Asta para colocar um demônio? O Lúcifer, nessa batalha agora de Dante versus Asta, Dante versus Yami, o Lúcifer, que é o demônio do Dante, ele não reconhece o demônio do Asta.
É um demônio de classe inferior, que tem a antimagia, então a antimagia para os demônios é vista como uma magia fraca. Então, beleza, a Vanica pode ter tentado e aí falhou, veio o demônio do Asta quando era para vir outro. Mas eu acredito que a origem de Asta está conectada aí com a Tríade das Trevas. Eu acho que esse trigger, esse gatilho no Asta dele ter lembrado da mãe e invocado muito do modo demônio foi porque tá tudo interligado. O demônio dele com a Tríade das Trevas, com a mãe, tipo, a origem de Asta tá aí. E seria muito louco, né, a Noelle descobrir isso. Caramba, o cara que eu amo, que ela gosta, ela tem sentimentos pelo Asta, né, foi salvo pela minha mãe. Vai ter muita coisa pra ser desenvolvida ainda em relação a isso, velho. Mas eu acredito que desse pensamento todo, beleza, a Acie foi lá pra salvar o Asta, raptado pela Vanica. Mas aí precisamos ver, né, mais da origem do Asta pra a gente conseguir encaixar melhor as coisas em teorias. Samuel Rodrigues! Salve, capitão! Seguindo a ótica de Boku no Hero, será que os heróis, de Black Clover no caso, né, vão perder pra Tríade e terá outro time skip de mais um ano? Pois não vejo como esses magos jovens podem vencer o trio Tremendão. O problema é mais um time skip, né? Acabamos de ter um, mas eu acredito assim. Teremos um time skip em que acompanharemos esse time skip, não é simplesmente um salto de tempo. Então não vai ser time skip. Mas eu acredito no afastamento do Asta para a volta dele, como a gente fez referência naquela, uma das primeiras perguntas aqui desse vídeo. Uma chegada tipo Naruto na Vila de Konoha para combater o Pain. Mas pelo visto tá tenso. Eu acho que de repente Dante, Vanica, Zenon podem até morrer nas mãos dos demônios. Não os demônios que vão chegar no mundo, quer dizer, todos os demônios precisam chegar no mundo. Não demônios estranhos, mas os demônios deles, o Lúcifer, a Medícula, etc. E os demônios vão dominar tudo, a galera vai precisar se afastar do continente. De repente poderemos ter aquela vibe em que eu já teorizei aqui do período de desbravação, em que... Desbravamento? Enfim... em que a galera faça grandes viagens para outros continentes, de repente a gente pode conhecer outras raças, a raça dos anões, e acompanhemos um treinamento do Asta para ele voltar para o continente com a galera dele, mas o destaque ser o Asta, sabe? Forte, para ele poder enfrentar demônio. Pô, imagina o Asta com um golpe derrota um demônio. Seria insano isso, velho, já que precisou... daquela força-tarefa, né? Yami, Asta, Yuno, Lumiere, para derrotar o Zagred. Beleza que o Zagred era de classe alta no mundo dos demônios, um demônio de alto ranking. Mas ainda assim precisou daquilo tudo, então seria massa ver o Asta com um golpe só, derrotando demônios mais fracos, nível médio. E aí, claro, né? Tem uma luta difícil contra um demônio de alta classe. Confere o Apoia-se do AllBlue na descrição e as recompensas. Vocês podem mudar o futuro do canal. Considere me ajudar para que o AllBlue possa continuar sempre com essa qualidade firme e forte. Agora eu quero saber de vocês. Aqui e ali eu já vou dizendo, né? O que é que você acha? Diz aí nos comentários, mas fala sobre tudo que a gente debateu aqui. Porque essas respostas de vocês vão entrar na minha mente e desenvolver meus raciocínios para vídeos futuros, seja de análise de capítulo do mangá, seja para um outro vídeo de perguntas e respostas. Beleza? E até a próxima!